A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos abordar um vídeo muito polêmico, sempre deu polêmica nesta parte, né? Sobre nós, da congregação, querida Irmandade, queridos inscritos do canal. Creio que 95% do canal são nossa querida Irmandade da congregação e são os queridos também apreciadores e almas testemunhadas da obra de Deus, né? Irmãos, e a abordagem do vídeo hoje é bem simples. É uma pergunta para vocês, né? Quando alguém chega para você e fala assim: me explica como que é a congregação cristã no Brasil. A sigla é CCB. Para quem não conhece ainda, muita gente me pergunta: bom, Paulo, o que quer dizer CCB? As pessoas que ainda não visitaram. Congregação Cristã no Brasil, não é no. Que a igreja não é do governo, né? Irmãos, e nós aqui falamos da congregação, tem o canal CCB Sem Reforma, tem outros canais que falam pró-CCB, né? Nós somos um canal pró-CCB. Irmãos, e eu encontrei um áudio, este áudio é um pouco antigo, mas ainda ele deixou de circular nas redes sociais, né? Mas é um áudio, irmãos, de um irmão evangelista da Assembleia de Deus. Ele visitou a congregação, congregou na congregação, visitou, né? E ele deu sobre detalhes a visita dele, minuciosamente, o que ele viu na congregação. Ele foi lá, teve curiosidade, vou ver o que se esse povo em que fala da congregação, se é assim mesmo, né? Pelos elogios que temos na obra de Deus. O que Deus opera, operou, opera e vai operar no futuro, né? E ele foi lá, chegando lá na congregação, ele procurou os mínimos detalhes e para comparar, né, irmãos? Isso não quer dizer, irmãos, que ele é da Assembleia de Deus, que ele mudou para a congregação. Não, ele continuou na Assembleia de Deus, aonde ele estava. Se ele estava sentindo Deus, estava bem, irmãos, é importante buscar o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, irmão. As igrejas são as pontes para a salvação, né? Mas nós falamos da congregação porque somos da congregação. Quando chega aqui, irmão Paulo, o que é a congregação? Que eu vou explicar a obra de Deus, a graça maravilhosa, essa obra maravilhosa que nós temos, né, em sentir Deus ali dentro. Muitos vão falar: o irmão Paulo é puxa-saco. O irmão Paulo é puxa-saco de ministério. Ele elogia um, elogia outro, né? Não, irmão. Vamos falar, irmão, agora de plano de salvação, obra de Deus, graça maravilhosa. Não vamos pôr aqui em questão pessoas, o ser humano, né? Não vamos pôr aqui em questão, porque o ser humano é falho, dá mancada mesmo, conforme, né, essa pronúncia mais certa, dá mancada mesmo, faz certo tipo de coisas que denigre a própria igreja em que a pessoa vai, né? Só que não vou falar em obra de Deus, em revivamento, em salvação de alma. E eu encontrei um áudio deste evangelista da Assembleia de Deus que visitou a congregação e deu seu depoimento. Irmãos, aqui agora não se trata, eu vou ouvir junto com vocês esse áudio, não se trata, irmãos, de um ex-irmão, não se trata de uma pessoa que se passa por evangelista, que pela pronúncia da palavra dele, vocês vão saber que ele não é da congregação, ele é de outra denominação, que são a pronúncia de outras igrejas, irmãos, né? Que nós chamamos de irmãos,
servos de Deus. Eles chamam de amados, né? Amadinho, amadão, né? Mais ou menos essas pronúncias. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o que ele entrou ali, visitou e viu e fez questão de fazer o áudio mostrando o que é a obra de Deus. Você, alma testemunhada, você é apreciador da obra de Deus. Tem dúvida ainda? Não se deixe levar porque falam da igreja, falam disso, falam daquilo. Porque quem fala da igreja, eles estão falando de homens, seres humanos, né? Sabe quando alguém dentro de uma igreja faz algo em que denigre a igreja, né? Denigre a honra dele? Aí muitos pegam aquilo como sendo da igreja e põe o templo, põe a denominação junto, como que a denominação mandou ele fazer aquilo, né, irmãos? Então, irmãos, vamos ver o que esse evangelista da Assembleia de Deus. Olha só que a Assembleia de Deus é rígida. A Assembleia de Deus não é à toa que eles vão elogiando outra igreja, não, irmãos. Vamos ouvir junto aí. Da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Semeando Almas, na cidade de Poá Grande, São Paulo. Queridos, eu venho vos falar nesta noite que tem uma igreja sendo muito perseguida pelos estudiosos, filósofos e até teólogos. E eu venho aqui para fazer a minha defesa, defender esta doutrina, porque essa doutrina, ela não é de homem, essa doutrina é do Espírito Santo, que é a igreja, a congregação cristã no Brasil. Raramente você vai ver uma pessoa de outra denominação, assim como eu, ou teólogo, defender a congregação. Mas eu tenho que defendê-la porque, primeiro, a congregação cristã no Brasil, ela é uma igreja fundamentada na doutrina apostólica do Novo Testamento. Ela segue os princípios da igreja primitiva, da fé apostólica, do primeiro século. E essa igreja, ela é uma igreja que ela tem a caridade, o amor, ela tem bons frutos. É uma igreja que ela não se corrompe. Muitas igrejas do passado se misturaram com o mundo, se contaminaram. Outras entrou a vaidade, a soberba, a idolatria, entrou músicas mundanas, como nos dias atuais. Hoje em dia, você entra nas igrejas, você não sabe se é igreja ou um salão de baile. Hoje você entra nas igrejas, você vê pessoas com roupas escandalosas, pessoas de piercing, toda pintada, maquiada de brinco. Não estou aqui pregando usos e costumes, mas eu estou falando que tem pessoas que não respeitam a casa de Deus. Mas a congregação cristã no Brasil, desde a sua fundação no ano de 1910, pelo saudoso irmão Luiz Franciscon, ela continua zelosa pela doutrina. Muitos a têm como exclusivista, como seita, como heresia. Pelo contrário, amados, eu não vejo a congregação como seita nem como heresia, e muito menos como uma falsa doutrina. Eu vejo ela como uma igreja primitiva, uma igreja que na verdade nasceu no coração de Deus. Essa obra, como eu já disse, é a obra do Espírito Santo. É uma obra que ela não depende do governo, ela não depende de dízimo. E nesse ponto que muitos vão ficar contra o que eu vou falar aqui. Eu sei que realmente a igreja precisa de uma contribuição para manter as suas contas em dia, água, luz, manutenção. Mas, amados, o dízimo foi até o profeta Malaquias. Dízimo é coisa da lei, não da graça. Infelizmente, hoje não se prega isso nas igrejas, porque se pregar, muitas pessoas vão acabar se desviando da igreja, saindo fora da igreja. Mas a verdade tem que ser dita. Se nós não podemos falar em púlpito, nós falamos através da rede social, através do WhatsApp, através dessas mensagens. Eu quero dizer que Jesus, ele cumpriu a lei. A igreja primitiva do Novo Testamento, ela não pedia dízimo, ela pedia coleta. Se você ler as cartas de Paulo aos Coríntios, lá na Epístola de Pedro, fala sobre a contribuição da coleta para ajudar os necessitados. As pessoas ajudavam a obra com a coleta, não com o dízimo. O dízimo foi para a tribo de Levi. Da tribo de Levi tinha os levitas que adoravam a Deus e tocavam instrumentos. Eles dependiam do dízimo. O dízimo era também oferecido de sacrifício diante do sumo sacerdote. Isso era a lei. E o dízimo foi imposto para os judeus, não para os gentios, não para o povo da dispensação da graça. E a única igreja que segue esse princípio realmente
é a Congregação Cristã no Brasil. E eu quero dizer uma coisa: a continuação da igreja primitiva nos dias atuais, a igreja que segue o exemplo da Bíblia em tudo. Questão da coleta, como eu disse, o véu, que as irmãs se cobrem a cabeça, 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 12, a busca de dons espirituais. A igreja que não se contaminou com o mundo, não manchou as suas vestes, não se infiltra na corrupção política suja, como muitas igrejas hoje estão se vendendo para a política. A igreja que você não vai ver ela nos outdoors, em propaganda, em rádio e televisão. Esta é a igreja de Cristo. Esta é a igreja que não está contaminada com o pecado. Realmente toda igreja vai ter o joio e o trigo, mas naquele dia o pastor Jesus Cristo vai separar os bodes das ovelhas e o trigo vai separar do joio. Isso tem em todos os lugares. Mas eu quero dizer uma coisa, em questão de exemplo, em questão de originalidade com a Bíblia Sagrada, de princípios bíblicos, a Congregação Cristã no Brasil está de parabéns. Eu, evangelista Douglas Ribas, aqui de Poá, considero a Congregação Cristã no Brasil como a verdadeira noiva de Jesus Cristo. A igreja imaculada, a igreja que um dia ela vai morar no céu, ao soar da última trombeta. E aqueles que são de outras denominações, que estiver fazendo a vontade de Deus, dando bons frutos, não se contaminando com o mundo, também o Senhor vai vir salvar. Então, amados, o que eu quero dizer, não vamos julgar a Congregação Cristã no Brasil pelo que as pessoas falam ou por opiniões alheias. Procure conhecê-la primeiro. Depois que você conhecer, você vai ver que este comentário que eu estou fazendo realmente faz sentido e é verdadeiro. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouviram aí, irmãos? Glória a Deus. Então não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. Quando é nós que falamos, porque é da igreja, né? Puxa saco. Mas vocês viram a obra de Deus aí. Então, tem dúvida? Venha visitar. Venha conhecer um pouco dessa obra de Deus. Tá bom, irmãos? Ficamos por aqui. Comente o que você acha da Congregação Cristã no Brasil. Você conhece? Se não conhece, venha visitar. Garanto que você vai sair maravilhado da casa do Senhor. Saúde a todos nossa querida Irmandade, alma testemunhada, apreciadores da obra de Deus, com a santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Fiquem com Deus.